né? Mencionado às vezes como o dia do juízo, o juízo final ou o grande trono branco, ou a segunda ressurreição, que a gente aprendeu lá no começo, que a primeira ressurreição seria dos salvos, e essa segunda ressurreição é dos ímpios que ficaram 1007 anos lá, depois do arrebatamento, esperando, esperando tudo passar o milênio, a grande tribulação, o milênio, para que eles fossem ressuscitados para receber o julgamento, né? Nós sabemos que até aqui na Terra, para que uma pessoa seja condenada, ela precisa receber a sentença sobre o que ela está sendo condenada. E Deus é o justo juiz, né? Até para ele dar para nós o galardão, a gente vai ser julgado para receber coroas e galardões. Então, da mesma forma, no juízo final, no grande trono branco, todos aqueles que morreram sem Jesus, morreram sem Cristo, eles vão comparecer diante desse tribunal de Cristo e eles vão receber a sentença. Lembra que eu sempre gosto de falar aquele versículo que fala assim, olha, quem crê no Filho não será condenado. Quem crê em Jesus não será condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é essa, e vem a condenação, que a luz veio às trevas, mas as trevas, que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Traduzindo, a condenação desse dia aqui, do julgamento final, será a seguinte: esse versículo é o veredito. Diz assim: que Deus enviou seu Filho ao mundo, a luz é Jesus. Deus enviou seu Filho ao mundo, mas os homens que tinham livre-arbítrio, livre poder de decisão, eles decidiram as trevas, decidiram o inimigo e não aceitaram a Cristo como Salvador. Então, porque as suas obras eram más e o homem quis continuar no caminho da perdição. Então, todos vamos comparecer diante de Cristo. Uns para receber a coroa e galardão lá no começo, lembra que eu ensinei? E aqui já se passaram 1007 anos do arrebatamento. Então, todos os ímpios serão ressuscitados, julgados e vão receber a condenação eterna. Tá? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Pode passar, Daniel. Muito bem. Aqui tem só uma imagem para vocês verem, chama trono branco, né? Porque representa a pureza, a justiça de Cristo, a justiça daquele que há de julgar todas as coisas. E todos, aqui essa figura que eu achei, fala que todos os ímpios vão receber um corpo, porque eles estão no lugar de tormentos, né? Como aquele rico que estava no lugar de tormentos. E agora eles recebem um corpo também, vão comparecer diante do tribunal de Cristo, diante do trono branco, vão receber a sua condenação e vão ser jogados no lago de fogo, juntamente onde já está a besta, o falso profeta e Satanás, tá? Então vamos lá ver. O que acontecerá no juízo final? Primeira coisa, o filho se assentará juntamente com o pai em seu trono para julgar. Por meio de Jesus, todos ali serão julgados, mas o pai é quem figura esse majestoso, figura majestoso em todas as seguintes referências. Então, Jesus, depois que ele cumpriu todo o seu ministério, morreu, ressuscitou, já teve o milênio, lembra que ele entregou o reino ao Pai,
e agora o Pai e o Filho, Jesus à direita do Pai, ele desce um trono branco aqui para julgar todas as pessoas. Portanto, olha aqui é um versículo, portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem, do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, Deus vai julgar todos os ímpios por meio do varão, do homem que ele escolheu. De quem ele está falando? De Jesus Cristo, né? Então, todo ímpio vai poder olhar de novo para Jesus e ver por que, que ele está sendo condenado. Então, Deus vai estar ali, o Pai e o Filho, trazendo à mente daquele pecador que não aceitou Cristo o porquê, qual o motivo que ele está recebendo essa condenação. Então, será assim. Pode passar, Daniel. E vi, vamos ver o que acontecerá, né? E vi um grande trono branco. Isso aqui, João, lá exilado na ilha de Patmos, né? Era uma ilha cercada pelo mar. Então, naquele momento, ele estava vendo aquelas coisas e, né, que ele ficou perplexo com tudo aquilo que ele estava vendo. E nesse momento ele disse assim: vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Para eles, quem? A terra e o céu. A terra é como se tivesse aberto um vazio para receber aquele trono branco e quem estava sentado sobre ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Pode passar que é a continuação do versículo, Daniel. Aqui mostra para nós, gente, que não tem esse versículo em outro lugar, mas não é uma continuação. Aqui é para mostrar que quando Jesus se assenta no trono, é como se a terra e o céu não suportasse a glória dele ali naquele momento, mostrando que Cristo, Deus, através de Cristo, é que vai fazer esse julgamento, tá? Então, olha aqui, porque nós sabemos que é o Filho? Porque o Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, isso aqui é a qualificação de Cristo como aquele que há de julgar essas pessoas que rejeitaram tudo aquilo que ele fez por eles na cruz, em pagar os pecados, tá? Então, ele é a expressa imagem do Pai. E então, depois que ele concluiu toda essa obra, ele voltou e assentou à direita, ele está à direita de Deus, nas alturas. Então, Deus aqui está claro que Deus há de julgar por meio do varão que ele escolheu, tá? Vamos ver outro versículo. E quando os animais, isso aqui é um versículo lá no céu, tá? Bem depois no começo do Apocalipse, fala esse versículo. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para sempre. Então, aqui já está mostrando que Jesus tem um trono no céu, né? E que ele está, quando eles, até lá, fala sobre os animais, que isso aí a gente não entrou nessa parte, mas é importante a gente saber que Jesus estava sentado sobre o trono, então ele está qualificado para ser aquele que há de julgar. E logo fui arrebatado em espírito, João falando, e eis que um trono estava posto no céu, e um
assentado sobre o trono. Aí o João 5:22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, esses versículos deixam claro todo o poder que Deus, o Pai, deu ao seu Filho Jesus. Tanto o poder de ser a expiação pelos nossos pecados, como todas essas, vocês viram todo esse enredo da escatologia até agora, de tudo aquilo que Deus operou pelo Filho aqui na Terra, e nós vimos também agora que uma das últimas coisas que acontece na escatologia é Jesus, né? Deus por meio de Jesus julgando todo ímpio que não recebeu a obra dele para salvação, para expiação do seu pecado. Então, aqui fala que o Pai ninguém julga, mas ele deu ao Filho esse esse poder de julgar. Então, quem honra o Filho, honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. E é importante a gente lembrar, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando em toda essa obra, desde do início, quando o mundo foi criado, até esse dia do juízo. Né? Quando Deus criou todas as coisas, ele foi falando e o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas, e Jesus estava lá, o Pai estava lá, o Espírito Santo estava lá. E agora aqui, a gente vê que o Espírito Santo, ele trabalhou todo esse tempo na época da igreja, convencendo, está trabalhando até hoje, né? Quer dizer que nós não passamos ainda dessa época, mas ele trabalha convencendo o pecador do pecado, da justiça de Deus, que é a palavra, e do juízo desse dia aqui. Então, ele terminou a obra dele, agora Jesus volta, né? E Deus julgando, o Pai julgando o ímpio através do filho que ele escolheu, né? Do varão que ele escolheu, que é o seu filho. Sempre a Trindade trabalhando juntamente, tá? Pode passar, Daniel. Agora vamos ver quem será julgado nesse dia, tá? Nós sabemos que nenhum salvo vai ser julgado aqui nesse trono branco. Por quê? Porque nós já fomos julgados no arrebatamento somente para receber coroa e galardão com relação àquilo, com a maneira como a gente procedeu aqui depois da nossa salvação. Mas aqui é julgado para condenação, tá? Então, quem vão ser julgados? Duas classes serão julgadas. Primeiro, os grandes. A Bíblia fala porque que os grandes e pequenos. A gente pensa, grandes, há pessoas que falam que são grandes porque é os ricos e pobres, outros falam que são grandes porque são os adultos e crianças que já tinham condição de crer, mas, na verdade, tem uma explicação aqui. Os grandes seriam os anjos que se rebelaram contra Deus antes do princípio do mundo, tá? Que foram presos nas prisões eternas para o dia do juízo. Olha só, olha só aqui o que diz em 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Então, nesse dia do juízo, serão julgados aqueles anjos, né, que foram rebeldes com Deus lá e foram lá para o lado de Satanás. Agora Satanás já está no lago de fogo, e esses anjos que estão naquelas prisões, lembra que eu ensinei para vocês que tinha lá o seio de Abraão, o paraíso, que tinha o grande abismo, o poço do abismo, onde tem demônios que estavam lá esperando o juízo, e que tinha o Hades, onde o rico foi parar lá, e
Então, agora chegou o dia deles receber a condenação e ir para o lugar final, que é o Lago de Fogo. São lugares distintos. E agora outro versículo em Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, nesse dia serão julgados os anjos caídos, os anjos que foram rebeldes na época com Satanás antes da fundação do mundo. Pode passar, Daniel. Passa. Não tem eu acho que eu tirei o versículo tirei o slide do lugar. O outro é o slide, Daniel. Procura para mim, é o outro, os pequenos agora. É que eu mexi tanto nesses slides. Não, pode passar, não é esse não, Daniel. Os grandes, agora não apareceu os pequenos aí? Eu fiz uma bagunça. Apareceu não, Sônia. Eu acho que tanto mexi aqui para ver se dava certo, o negócio capaz de ter sido excluído isso daí. Que fala que os pequenos aqui, no caso, os grandes e pequenos, os pequenos são os homens, né? São todos aqueles que deveriam ter crido em Jesus para a salvação da sua alma, mas rejeitaram a Cristo e morreram sem Cristo. Então, se eles morreram sem Cristo, agora, nesse momento, a alma e o espírito deles se unem juntamente ao corpo, eles recebem um corpo e comparecerão diante de Deus. Tantos esses grandes, que são os anjos caídos, como cada ser humano que teve a oportunidade de crer em Cristo e não creram, eles vão comparecer diante de Cristo, pelo menos para eles saber, eu poderia ter crido, poderia ter agora estar feliz, gozando dessa alegria e não vou estar, tá? Então aqui o slide ficou perdido em algum lugar, mas depois eu arrumo e coloco lá no grupo para vocês, tá? Pode passar, Daniel. Como eles serão julgados? A Bíblia fala da presença do livro da vida, que será necessária na condenação daqueles que alegarão méritos das suas obras, né? Quando deveriam ter aceito Cristo como seu Salvador, fato que teria colocado seus nomes nos livros do Cordeiro. Os ímpios serão julgados segundo as suas obras, pelos relatos do livro. Os registros serão abertos e lidos para determinar o castigo. Isso aí não acontece nos tribunais humanos, não tem que ter a prova que muitas pessoas são julgadas e condenadas inocente, mas mesmo assim, o que se deveria fazer é que quando uma pessoa é condenada, né, tem a prova suficiente que ela é culpada e depois ela recebe ali a condenação dela, os motivos porque ela está sendo condenada, tá? Então, aqui no caso desse julgamento do grande trono branco, a Bíblia menciona a abertura de livros, e o livro da vida é o principal, que vai ser o livro que vai provar a sua salvação. Porque quando aquelas pessoas se alegar algum tipo de outra coisa que poderia salvá-las, Deus vai mostrar que ele enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, né? E quem crê no Filho
tem a vida. Então, aí eles vão receber a própria palavra. Por isso, nós precisamos amar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, porque a mesma palavra que criou o mundo, que fez com que Jesus viesse aqui e habitasse entre nós, fizesse os milagres que ele fazia, essa mesma palavra há de julgar tanto as nossas obras, as obras dos salvos, como vai julgar o ímpio no dia do juízo, tá? Então, esse aí vai acontecer. Os registros serão abertos e lidos. Pode passar, Daniel. E vi um grande trono branco e o que estava sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e não se achou lugar para eles. Vi mortos grandes e pequenos. A gente viu agora que os grandes, né, podem ser os anjos que pecaram, que a morte significa que separação de Deus. Eles foram separados no céu, porque pecaram e não obedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus. E pequenos homens, que a Bíblia fala que Deus, eu tinha colocado esse versículo, eu não sei por que ao salvar, eu perdi esse slide, mas fala que no livro de Salmo, fala que Deus fez o homem para dominar um pouco menor que os anjos, e cercado de glória coroastes. Então, a gente foi feito um pouco menor que os anjos. Então, por esse versículo, pode ser que se refere aqui os pequenos como aos homens, tá? Que estavam, vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus e abriram-se livros. Esse versículo a gente já leu a parte de cima, mas essa parte de baixo ainda não. E abriram-se os livros. Estão falando mais de que um livro. E abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Passa, Daniel, agora. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Por que eles foram julgados segundo as suas obras? A gente sabe que as obras não salvam ninguém. A Bíblia fala que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, né? Então, as nossas obras não foram feitas para salvar o pecador, para nos salvar. Mas as obras, depois que somos salvos, ela ajuda a gente a conquistar nossas coroas, nossos galardões e agradar o nosso Deus. Mas a obra de quem não é salvo, a Bíblia fala que é trapo de imundícia, que não serve para nada. Então, pessoas rejeitam Cristo e ficam confiando nas suas obras, elas vão ter uma grande decepção, né? Porque aquele que é salvo pela graça não vai ser julgado. Agora, aquele que confiou nas obras, pelas suas próprias obras serão julgados. E aqui fala que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, depois que abrir esses livros, vai acontecer isso. Quem não tiver no livro da vida será lançado no lago de fogo. Pode passar. Como serão julgados agora? Como serão julgados? Aqui eu vou repetir aquele versículo. E vi mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas. Então, mais que um livro vai haver aqui nesse grande trono branco. Fala que abriram livros e depois abriu o livro da vida. Vamos ver que livros serão esses. Pode passar, Daniel. Primeira coisa, os livros que serão abertos. Deus, você sabe que muitas vezes a gente fica pensando, mas nem todos vão
conhecer Deus, como que vai ser esse julgamento? Aí nós vamos ver como Deus falou através de todos esses séculos e séculos, como Deus põe no coração das pessoas, existe um Deus e que eles podem conhecer esse Deus. Primeira coisa, Deus fala através do universo, esse é o primeiro livro, né? Através das coisas que ele criou. A Bíblia fala: o céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Então, olha só, a Bíblia fala que o céu manifesta a glória de Deus. Então, ainda que uma pessoa nunca ouviu detalhadamente, como nós tivemos a oportunidade, ela pode, através daquilo que Deus criou, né, de olhar para a grandeza, pelo céu, pelo firmamento, ele anuncia, Deus fala através do firmamento, daquilo que a gente pode ver lá para cima, não tem voz, não tem palavras, mas ele está anunciando a glória dele. Então, se mesmo assim o homem não creu, né, com essa manifestação de Deus através da glória dele nos céus. Aí vem outro livro, Deus através da percepção. Olha só. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles, os homens, se manifesta porque Deus lhe manifestou, porque as suas obras invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno se entende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles, os homens, fiquem inexcusáveis. Quer dizer, essa palavra significa indesculpáveis. Então, quando o homem olha, percebe, né, o que Deus fez, isso aí tem que testificar na própria consciência do homem, que o homem não tem, ainda que ele não tenha o Espírito Santo, Deus coloca aquela percepção nele, de que isso só pode ser obra de Deus Todo-Poderoso, não é possível que tudo isso, o homem tem Deus criou o homem com essa capacidade, porque você pode ver que até os índios, eles vislumbravam, desejavam um Deus, e eles criou um Deus, e muitos ímpios criavam Deus, porque sabia que tem que existir um Deus. Só que o homem, ele não, muitas vezes, não procura conhecer Deus. Eu lembro que o pastor João, não sei se vocês conhecem essa história, mas o pastor João falava muito daquele Santiago, pastor, né? Que ele estava na Mata Amazônica, lá onde ele morava na Amazônia, no Amazonas. Acho que é isso. E ele tinha só o Gênesis 1. E ele lia, não sei como ele conheceu aquela página da Bíblia que foi nas mãos dele, mas ele dizia assim: olha, se existe esse Deus que criou o céu e a terra, eu quero conhecer. Ele ajoelhava lá no mato e ele pedia que ele queria conhecer. Pouco tempo chegou missionários americanos lá no Amazonas e evangelizou ele, e ele se tornou um grande missionário, pastor, se converteu e foi uma bênção. E o pastor João teve o privilégio de trabalhar com ele, lá no Manaus. Então, a gente vê que Deus testifica de várias maneiras, né? Basta o homem estar com o coração querendo conhecer ele, querendo saber, perceber as coisas. Então, fica indesculpável. Vamos ver outro livro que vai ser aberto. Pode passar, Dani. Deus fala através da consciência. Quando Deus criou o homem, ele já deu uma consciência. Porque quando os gentios, pessoas que não conhecem Deus, não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei.
os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por meio de Jesus Cristo. Esse versículo mostra que todo mundo tem consciência. Você pode ver que até uma pessoa que não conhece a Bíblia, não conhece Jesus, ele sabe quando ele está fazendo coisa errada. Então, no dia do juízo, ninguém vai poder falar para Deus que é injusto que a condenação deles, porque todo mundo sabe que quando está errando, sente a consciência, porque a consciência foi dada por Deus, tá? E mesmo o homem tendo a consciência cauterizada, ele muitas vezes tentando negar, né, o seu próprio pecado, lá dentro dele, a consciência acusa ele, tá? Letra D, Deus fala através da vida dos animais. Olha só, nos livros vão mostrando para essas pessoas como fosse, né? Eu já vi pessoas, pastores pregando, falar um telão se abre e vai mostrando, né? E abre livros e livros, e aí Deus mostra. Mas pergunta agora às alimaias, e a cada uma delas te ensinará. As aves do céu, elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? Esse versículo é maravilhoso, entendeu? Se a pessoa, o ímpio, como é que fala aquele, o ateu, né, fala que não existe Deus, pergunta, vê, olha a perfeição de Deus, né? Olha os animais que Deus criou. Até a terra, ele fala, se você perguntar até para a terra, ela te ensinará, né? E até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso, como a pessoa não pode imaginar que existe um ser superior, maravilhoso, capaz de criar todas essas coisas? Então, continua abrindo-se livros, vamos lá. Deus fala através dos meios geográficos. Aqui diz assim: Deus anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque, portanto, tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. Então, para quem que ele enviou o seu filho? Ele enviou para o mundo inteiro, para que todos tenham oportunidade de conhecer, a todos os homens, em todo lugar. Por quê? Porque tem determinado esse dia, que o seu trono vai ser colocado entre o céu e a terra, e todo joelho vai se dobrar, nem que for para dizer, eu deveria ter crido. Deus fala através dos sonhos no passado. Olha aqui, antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Muito bom também isso daí, né? Quantas vezes, se você ler a Bíblia, pessoas, Deus falou dessa maneira. Pode passar, Daniel. Deus fala através de anjos, e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e sobre toda língua, povo e nação. Aqui, gente, você vai ver que o evangelho eterno foi pregado na grande tribulação por anjos, e mesmo assim, muitos aqui não aceitaram, e o que, que vai acontecer? Eles vão receber o castigo eterno no dia do trono branco, tá? Deus fala através do seu filho.
Hebreus 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, como nós acabamos de ver, aos pais pelos profetas e a nós nesses últimos dias pelo Filho, né? Jesus veio aqui e falou. E depois, aquela geração viu Jesus face a face. Nós não vemos, mas ele é a palavra, né? A palavra, o verbo que se tornou carne e habitou entre nós, e todos daquela geração puderam ver Jesus face a face. Mas nós temos a palavra de Deus hoje, Jesus falando com a gente também. Deus falou através dos sinais e milagres, testificando também deles testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Você não acha que aqui, nesse grande trono branco, vão haver muitas pessoas que viram milagres que Jesus fazia, os apóstolos fizeram, e não aceitaram a Cristo mesmo assim? Vocês não acham que muita gente vai estar nesse trono branco e pensando, puxa vida, eu vi milagres, eu vi sinais de Cristo, eu vi Cristo lá naquela época e mesmo assim eu não criei. Pode passar, Daniel. Perguntamos agora, havendo Deus falado de tanto e de muitas maneiras, chegará alguém inocente diante do grande trono branco? Eu vou pedir que o Daniel coloque esse versículo Êxodo 37:4. Eu quero pedir que a Aline lê Romanos 4, 5 e 6, para a gente encerrar. Eu vou pedir que a Rosângela lê Hebreus 10, 38. E o Rosalvo Jonas 3:10. Deixa eu ver, o irmão Aurelino Deuteronômio 29, 29. E a Gabriela Romanos 4:15. Vamos fazer bem, todo mundo abrindo rapidinho. Quem já abriu, pode ler o Êxodo 30. Era o Daniel que vai colocar, né? Pode, não precisa colocar, não. Talvez você pode até ler, Daniel. 34:7, né? Isso. E guarda a beneficência em milhares, e perdoa a iniquidade, e a transgressão, e o pecado, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, aqui a gente vê que Deus não tem por inocente o culpado. Tanto que ele não poderia simplesmente falar, eu amo tanto o pecador, passar a mão sobre a nossa cabeça, deixar a gente entrar no céu com todo o nosso pecado. Ele não fez isso. Ele pagou o nosso pecado no filho dele. Então, Deus não tem por inocente o culpado. Ele deu a oportunidade. Então, nesse dia, não tem outra alternativa. O homem vai receber a sua condenação. Segundo se depreende do significado do pensamento, aqueles que não viveram de acordo com a fé, porque é pela fé que nós somos salvos. Então, vamos lá, quem está com Romanos 4, 5 e 6. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Olha só que maravilha, né? Quando Cristo morreu na cruz, e quando você pagou o nosso pecado, sofreu essa condenação aqui, né? Esse julgamento, Jesus, ele foi julgado no nosso lugar, condenado por nós. Então, a todos que crê nele, já recebeu, Jesus já sofreu essa condenação, por isso que a gente ficou liberto. Então, pela fé, nós precisamos de crer, né? De aceitar esse sacrifício para
perdoar os nossos pecados. Porque nesse momento, quando você aceita Cristo como seu Salvador, a justiça de Cristo é imputada em nós, como se fosse uma absolvição dessa condenação. E o nosso pecado foi colocado em Cristo naquela cruz. Antes mesmo de nós estarmos aqui nesse mundo, ele pagou esse dia aqui para nós. Então, feliz do homem é quem Deus não imputa os pecados, mas que ele imputa a justiça do Filho dele para nós. Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Outro versículo maravilhoso, né? Então, o que deu a vida para nós, o que fez com que nesse tempo aqui a gente já tivesse colocando essas coisas no futuro, o que vai fazer com que a gente esteja lá na glória do céu é o fato da gente ter tido fé, porque o justo vai viver pela fé. Mas se ele retroceder, se ele recuar, Deus não tem prazer nele, tá? Serão ali julgados de acordo com as obras. Então, quer dizer que o que acontece? Aquele que é julgado pela fé vai receber coroas e galardões. Mas aqueles que acharam que a fé não era suficiente, que Cristo não era suficiente, então ele queria praticar as obras, então a própria lei vai julgar ele. Então, é o Rosalvo que está com esse, né? Isso. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Tá vendo? Aqui trata da condenação de Nínive, né? Então, aqui, Deus tinha resolvido destruir aquela cidade, vocês já conhecem a história, e pela pregação, eles se arrependeram e deixaram as más obras deles. Assim mesmo, é o que Deus vai usar para julgar, para mostrar a todos, né? Que a luz veio ao mundo, mas os homens resolveram amar as trevas, resolveram confiar nas suas obras. Então, diante de tudo isso, o que nós devemos fazer? A Bíblia fala que a gente não deve ficar questionando quem subiu ao céu e quem desceu ao abismo, porque isso é trazer de novo Cristo. Então, o que nós devemos fazer? Não somos nós que vamos julgar, às vezes, pessoas que nós amamos, né? Eu falei muito de Jesus para minha mãe, mas eu não tenho, assim, uma certeza que ela aceitou. A minha vida inteira foi falar, às vezes até brigar, e fiz de tudo. Meu pai aceitou Cristo na hora da morte, minha mãe nunca declarou abertamente, né? E eu ainda tenho esperança de ver ela na glória. Mas eu não fico perguntando, será que ela foi para o céu, será que não foi? Porque, como está escrito aqui, deixamos esse assunto com o Senhor, o justo juiz. Deus sabe, né? Se ela aceitou Cristo no último momento, naquele hospital ou não, está na mão de Deus. Deuteronômio 29 e 29. Irmão Aurelino. Senhor Aurelino, a irmã Aurelino, não está conseguindo? Ele ergueu a mãozinha ali. Vai, Gabriela, até que o irmão Aurelino acha. Romanos 4,15. Pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. Então, quem quer viver pela lei vai ser julgado, porque Deus é o justo juiz. Então, não adianta também a gente ficar preocupado, e nós precisamos preocupar com as pessoas que estão vivas, né? Pregar o evangelho,
para que os nomes dela sejam escritos no livro da vida. Porque depois que a pessoa partiu, não adianta a gente ficar incomodado, ficar desesperado, porque isso não vai mudar nada, não vai mudar a situação nenhuma. Irmão Aurelino, conseguiu? Consegui. Lê para nós, então, irmão. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Entendeu? Tem coisas que não pertencem a nós. Saber Deus, o que Deus quer que a gente saiba, Ele colocou na palavra dele. Então, não fica aflito, se perguntando se foi para o céu, se alguém vai ser julgado naquele dia. Mas esse assunto é muito importante, gente, para a gente. A gente precisa se preocupar com as pessoas que precisam crer em Jesus. Sabendo dessas coisas, nós precisamos de. Eu sei que nós estamos vivendo, eu tenho conversado com várias pessoas que também pregam o Evangelho, e nós estamos vivendo um tempo, parece que cada vez mais difícil para se pregar o Evangelho. Pessoas não querem, tem comichão no ouvido, não quer ouvir a palavra de Deus, não quer saber do Evangelho, e cada vez mais está ficando difícil fazer o trabalho de Deus. Então, nós não podemos desistir, sabendo que vai acontecer todas essas coisas, que Cristo vai voltar, que os que creem e têm o nome escrito no livro da vida vão subir, e que a grande tribulação está aí para julgar Israel e os que ficarem aqui. Depois, nós vamos ter todas essas coisas e depois esse grande trono branco, e quem não for encontrado no livro da vida vai ser jogado no lago de fogo. Então, isso aí é para despertar em nós uma paixão pelas almas dos perdidos, tá? Passa aí mais um, tem mais, tá acabando. Agora aqui, essa passagem é muito conhecida, quando Deus mandou aqueles homens sair pregando o Evangelho 70, e eles saíram, e eles expulsaram demônios, fizeram milagres, e eles voltaram tudo felizes, porque os demônios se sujeitavam a eles, e Jesus olhou para eles e disse assim, ó, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu, no livro da vida. Eu quero falar uma coisa para vocês nessa noite. Talvez você não é uma pessoa famosa, né? Eu acho que aqui não tem nenhum famoso aqui. Talvez você não tenha 1 milhão de seguidor no seu canal. Pode ser que ninguém saiba nem que você exista. Mas uma coisa eu sei. Se vocês estão aqui nessa noite, é porque o seu nome está escrito no livro da vida. E isso aí é mais importante do que ser famoso, do que ser conhecido nacionalmente, mundialmente. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque você, quando estiver acontecendo esse grande julgamento, o que vai acontecer? Você já vai estar lá no céu. Você já vai estar lá na glória, desfrutando de todas as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só, isso aí deveria motivar o nosso coração. Só isso aí deveria fazer com que a gente não desistisse. Não desista de servir o Senhor até o fim, né? Seja grato, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Agradeça a Cristo que pagou o seu pecado lá naquela cruz, para que você pudesse ter vida por meio dele. E ainda que as coisas vão ruim aqui às vezes, ainda que a gente passa por várias tribulações, nós podemos olhar para esse versículo
e nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e de lá não vai sair mais. Você vai estar um dia diante de Jesus para poder agradecer, lançar os pés dele, como fala lá, nós não lemos esse versículo durante esse tempo, mas tem um versículo no livro de Apocalipse, que a gente vai lançar as coroas que a gente receber, né? Quem receber a coroa, aos pés de Jesus, e vai falar para ele que ele que é digno de toda honra, de toda glória. Aquelas coroas vão ser um presente que nós vamos dar para ele naquele dia. E ele não quer que você chegue de mão abanando lá, assim como a gente, numa festa de aniversário, de casamento, a gente quer levar um presente para o noivo, para o aniversariante. Então, nossos galardões, nossas coroas, é o presente que a gente vai devolver para ele e cantar e dar glória, porque ele morreu e por isso nós, no nosso lugar, e por isso a gente vai desfrutar de toda essa glória eterna que nunca vai ter fim. Isso aí não é bom demais, gente? Isso daí não dá para motivar a gente para viver nesse mundo cheio de tanta coisa difícil, mas nós podemos nos alegrar, né? Porque Cristo venceu a morte, pagou o nosso pecado, e um dia nós vamos estar livres desse grande trono branco, porque só aqueles que não aceitaram Cristo que vão estar aqui. E a Bíblia diz, bem-aventurado é aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Ele está falando isso de nós, que nós já vamos estar ressuscitados, com corpos glorificados, desfrutando das bênçãos no céu nesse dia aqui. Glória a Deus por isso, né? Vamos lá, Daniel, acho que acabou. Amém. Então, conseguiram entender um pouco? Amém. Pode colocar eles aqui, Daniel, agora. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar ou perguntar? Vocês conseguiram entender? Sim. Sim, Rosângela? Entendeu, Rosângela? sim, entendi sim. Hã? Deixa eu ver aqui, que eu não estou ouvindo. Tá ouvindo? Espera aí, Rosângela, que eu não estava ouvindo você. Pode falar. Não, entendi sim. Ficou claro. Claro. Rosalvo? Ok, Sônia, bem claro. Gabi? Entendi sim, Sônia. Muito boa a aula. Aline? Quer falar ou acrescentar alguma coisa? Nada a acrescentar, ótima aula, muito aprendizado. Irmão Aurelino? Irmã, eu gostei bastante, aprendi bastante e lembrei do hino do cantor cristão. Quando se fizer a chamada, lá estarei. Oh, amém. Eu também. É isso aí. Lá veremos face a face o Redentor, né? É, Daniel, tá aqui. Cássia, Entendi sim. Ótima aula mesmo. Solzinha, Sim, entendi, Sônia. Deus abençoe você. João Vitor, Amém. entendeu, João Vitor? Sim, entendi, tia. Então, tá bom. Então, nós vamos ter a última aula que nós vamos falar sobre o céu sexta-feira, tá bom? Vai ser uma aula muito boa, não percam. Se vocês estão vendo alguém que poderia estar aqui e não estão, vocês chamam de volta, tá bom? Vou pedir que o Rosalvo encerre com a palavra de oração para nós. Oremos. Pai de amor, mais uma vez nós te rendemos graças, Senhor, pela dádiva da vida, Senhor. Te rendemos graças a Deus pela salvação através do seu Filho Jesus Cristo, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, Senhor, e pela tua misericórdia que também paira sobre nós, ó Deus, que como nós vimos, ó Deus, o Senhor tem misericórdia de quem o Senhor quiser ter, e sabemos que a sua misericórdia, ela é a razão de nós não sermos consumidos, ó Pai. Te damos graças a Deus pela aula que tivemos hoje, pelo aprendizado, Deus, e que possamos, ó Deus, nos lembrarmos
que não passaremos por essa fase de que nós vimos hoje, graças à tua misericórdia, Senhor. Pela graça que tu tem nos proporcionado de termos a salvação através do seu Filho Jesus. Abençoe a vida da irmã Sônia, a vida de cada uma das pessoas que estão nessa sala virtual, os familiares. Dá-nos, ó Deus, a tua graça, derrama a chuva de bênção, ó Deus, sobre todas as pessoas e seus familiares, dá-nos um abundante descanso. Mais uma vez pedimos que desde já o Senhor esteja abençoando os preparativos para os trabalhos no final de semana, as reuniões de jovens, as escolas bíblicas dominicais, os cultos no domingo à noite, que tudo, Deus, seja para a tua glória. Pois, em nome de Cristo, te oramos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, um ótimo final de semana. Que Deus Amém. abençoe